Olá, boa noite, caros interlocutores. Vamos para mais esse Hangout com mais alguns temas interessantes para a nossa cultura. Então, vamos abordar hoje alguns temas tais como grafema, fonema, morfema, fone, silabário, logograma, símbolo gráfico, ideograma, imagem, pictograma, lexemas, monema, alomorfia, entre outros, ok? Então vamos lá. Vamos fazer um apanhado aí dessas terminologias super interessantes. Grafema. Grafema é o nome dado à unidade fundamental ou mínima de um sistema de escrita, podendo representar um fonema nas escritas alfabéticas, uma sílaba nas escritas silábicas, ou em abjades, ou ainda uma ideia numa escrita. O grafema é a unidade formal mínima da escrita, mínimo porque não pode ser desmembrado em dois ou mais sinais que também possam ser tratados como grafema. Formal porque é abstrato, não pode ser visto, o que vemos são as atualizações indeterminadas em número do grafema logográfico. Unicode. Grafema, primeiro, uma unidade mínima distintiva no contexto de um sistema de escrita. Por exemplo, P, D são grafemas distintos no sistema de escrita português, porque existem palavras distintas como todo e topo. Outros exemplos, C, C cedilha e SC, que significam coisas diferentes em caca, caça com C cedilha e caça com dois S. Forma e forma. O contrário também é verdadeiro. Formas em itálico, em negrito de uma letra A, não são grafemas distintos, porque nenhuma palavra é distinta. Pela alternância dessas duas formas, formas em maiúsculas podem ser distintivas. A Bíblia e a Bíblia dos tradutores. O diabo, ser individual, e alguns diabos, categorias de seres. Segundo, o que um usuário de computador frequentemente entende por caractere. Grupo de grafemas, um elemento particular de um texto definido no anexo Unicode Standard, anexo parágrafo 29, ou Text Boundaries, que consiste em um dos seguintes casos: um carácter atômico, uma sequência de caracteres combináveis a um carácter básico somados a uma ou mais marcas que não sejam de espaço, non-spacing, ou marcas de contexto, enclosing, ou uma sequência de jamos do Hangul, que sejam equivalentes a uma sílaba do Hangul. Segundo Joaquim Matoso Câmara Júnior, existem alguns tipos de grafemas, dentre os quais os grafemas diacríticos. Observe os grafemas a seguir. Nós podemos ter A craseado, A com trema, todos são formados por uma mesma base gráfica, A, e diferem pela presença ou não de um sinal distintivo colocado na parte superior do grafema. Em português, usamos essa série para representar as vogais baixas do nosso idioma. É comum em vários sistemas de escrita, inclusive o nosso, a utilização de uma mesma base gráfica para representar um conjunto de itens linguísticos semelhantes. A distinção de cada item é feita pelo acréscimo de um sinal complementar à base. Esses sinais distintivos chamados diacríticos. Em português temos 6 diacríticos: acento agudo, acento circunflexo, acento grave, cedilha, tio. Trema. O trema foi abolido da língua portuguesa no novo acordo ortográfico entre os países lusófonos em 2010. Muito bem, fonema. Em linguística, um fonema é a menor unidade sonora, fonológica de uma língua, que estabelece contraste de significado para diferenciar palavras. Por exemplo, a diferença entre as palavras prato e trato, quando faladas, está apenas no primeiro fonema P na primeira e T na segunda. O fonema não pode ser confundido com letra. Enquanto o fonema é o som em si mesmo, a letra é a representação gráfica desse som.
é bastante comum que um mesmo fonema seja representado por diferentes letras, como o caso do fonema Z, que no português pode ser representado pelas letras casa, zero ou exame. Então, o fonema Z pode ser representado por S, Z ou X na língua portuguesa. Também acontece de uma mesma letra representar mais de um fonema. Isso acontece, por exemplo, com a letra X, que no português pode ter o som ou fonema de Z. Exemplo, che, enxame, e si ou xi, aproximar ou aproximar, às vezes como fixo, né? O X então pode ser S ou KS, como aproximar ou fixo. Observação. Na escrita, os fonemas devem sempre ser representados entre barras, isto é, o que o distingue das letras. Ao escrever uma letra sem barras, está se referindo à letra em si mesmo e não ao fonema. Então, o fonema ele é descrito sempre entre barras inclinadas paralelas, né? Já o som, o fonema é pertinente à fonologia. O som da palavra representado pela fonética, ele é transcrito por colchetes, não é isso? Então, transcrição fonética entre barras inclinadas paralelas. Transcrição fonológicas são transcritos entre barras inclinadas paralelas. Transcrição fonética, nós vamos ter transcritos entre colchetes, né? Então vamos lá. Observação. Na escrita, os fonemas devem sempre ser representados entre barras, isto é, o que distingue das letras. Ao se escrever uma letra sem barras, está se referindo à letra em si e não ao fonema. Então observe isso daí. Nem sempre há coincidência entre o número de letras e o número de fonemas em uma palavra. Exemplos: táxi, letras T-A-X-Y, igual a 4 fonemas T-A-K-S-I. Lembrando que o fonema T-A-K-S-I é uma transcrição fonológica. Então, os fonemas são transcritos entre barras inclinadas paralelas. Separadamente, o T, o A, o K, o S e o I, tornando assim distinto de letras, né? Manhã, letras M-A-N-H-A, tio. 5 fonemas M-A-N-H-A, 4, né? Algumas letras em determinadas palavras não representam fonemas. Por exemplo, o N e o M nas palavras vendo e bomba não representam um som isolado, mas servem para indicar a nasalização da letra que lhes precede. Algumas palavras são escritas com letras que não possuem qualquer som e, portanto, não representam nenhum fonema, como o caso do H em palavras como harmonia ou hoje, S em palavras como nascer ou discípulo, ou U no grupo GU e Q, seguidos de E ou I. Então, o GU e o QU, seguidos de E ou I em palavras como guerra e quero. E o X em palavras como exceção ou exceder. Essas letras são conservadas na escrita, embora não apareçam na oralidade por razões etimológicas. Alófones são as várias possibilidades de pronúncia de um mesmo fonema. Exemplo, fonema final L, entre barras inclinadas paralelas, transcrição fonológica, da palavra sol. Pode ser pronunciada como L, U ou R. Isso ocorre por causa de diferenças regionais, sociais ou individuais, né? Eu posso dizer sol, sol, sor. Classificação dos fonemas. Os fonemas são classificados em vogais, semivogais e consoantes. Vogais. Vogal é o fonema produzido pelo ar que, expelido dos pulmões, faz vibrar as cordas vocais e não encontra nenhum obstáculo na sua passagem pelo aparelho fonador. Classificam-se em, quanto à intensidade, vogal tônica é a vogal onde se encontra o acento principal da palavra. Vogal subtônica é a vogal onde se encontra o acento secundário da palavra. Vogal átona é uma vogal onde não existe qualquer acento da palavra. Exemplo, na palavra automaticamente, o primeiro A é a vogal tônica, o segundo A é a vogal subtônica e as demais vogais são átonas.
Nota: primeiro, em alguns idiomas, como o chinês, não existe o conceito de intensidade da vogal. Em seu lugar, existe o conceito de tom, em que as sílabas são distinguidas pela maneira como são entonadas. Em português, o conceito de tom existe quando se diferencia uma pergunta de uma afirmação. Por exemplo, o açúcar é branco. O açúcar é branco? Ou em uma frase exclamativa, como o açúcar é branco? Então percebemos que realmente o açúcar é branco, porque isso é uma parte dos fonemas. Nota 2. Em nenhuma palavra de até 3 sílabas existem vogais subtônicas em português. E em algumas preposições, artigos, pronomes e conjunções com uma ou 2 sílabas. Exemplo, por, em, para, ou pelo. Não existem vogais tônicas. Quanto ao timbre, vogais abertas são as vogais articuladas ao se abrir o máximo a boca. Por exemplo, no Brasil, nas palavras amora e café, todas as vogais são abertas. Vogais fechadas são as vogais articuladas ao se abrir o mínimo a boca. Por exemplo, nas palavras êxodo, fôlego, todas as vogais são fechadas. Alguns gramáticos da língua portuguesa ainda classificam as vogais e o na categoria de vogais reduzidas, quando são átonas no fim de uma palavra, que em geral são pronunciadas como i e u, por exemplo, nas palavras análise e camelo. Quanto ao modo de articulação, vogais orais são as vogais pronunciadas completamente através da cavidade oral. Em português existem de 7 a 9 vogais orais, de acordo com o dialeto, a saber, a, an, an, e, I, o, u. As vogais representadas pelos símbolos u, a são comumente representadas por in, i, an, por sua proximidade e também por suas semelhanças gráficas. Vogais nasais são as vogais pronunciadas em que uma parte do ar usado para a pronúncia escapa pela cavidade nasal. Em português, existem 5 vogais nasais nas palavras maçã, sempre, capim, bondade e fundo. Os grafemas assinalados em negrito representam vogais nasais. Também são nasais os ditongos ão, ãe, oin e o ditongo ui da palavra muito. Quanto ao ponto de articulação, vogais posteriores são as vogais pronunciadas com a língua posicionada no fundo da boca, entre o dorso da língua e o véu palatino. Em português, são posteriores as vogais o e u. Vogais anteriores são as vogais pronunciadas com a língua posicionada na frente da boca, entre o dorso da língua e o palato duro. Em português, são anteriores vogais e, i. Vogais centrais são as vogais pronunciadas com a língua posicionada no centro da boca. Em português, são centrais as vogais a e, em alguns dialetos, também o i, átono, pronunciado ora central, ora quase posterior. Semivogais. As semivogais são fonemas que não ocupam posição de núcleo da sílaba, devendo, portanto, associar-se a uma vogal para formarem uma sílaba. Em português, somente os fonemas representados pelas letras I e U em ditongos e tritongos são considerados semivogais. Em um ditongo um ditongo é sempre formado por uma vogal mais uma semivogal. Quando a semivogal vem antes da vogal, o ditongo é dito crescente, como em jaguar. Quando a semivogal vem depois, o ditongo é dito decrescente, como em demais. Nos ditongos ui e iu, uma das letras é sempre considerada vogal e a outra é semivogal. No caso dos tritongos, todos eles são formados por uma vogal intercalada entre 2 semivogais. Consoantes. Consoantes são fonemas assilábicos que se produzem após ultrapassar um obstáculo que se opõe à corrente de ar no aparelho fonador. Esses obstáculos incluem os lábios, os dentes, a língua, o palato, o véu palatino e a úvula. Quanto ao papel das cordas vocais, consoantes surdas ou desvozeadas são as consoantes pronunciadas sem que as cordas vocais sejam postas em vibração. São surdas as seguintes consoantes em português: F, K, P, C, S, T, X, C, H.
Consoantes sonoras ou vozeadas são as consoantes pronunciadas com a vibração das cordas vocais. São sonoras as seguintes consoantes. Em português: B, D, G, J, L, L, M, N, NH, R, V, Z. Quanto ao modo de articulação, consoantes oclusivas são as consoantes pronunciadas fechando-se totalmente o aparelho fonador, sem dar espaço para o ar sair. São oclusivas as seguintes consoantes: P, T, K, B, D, G. Consoantes fricativas são as consoantes pronunciadas através de uma corrente de ar que se fricciona em um obstáculo. São fricativas as seguintes consoantes em português: F, J, C, X, V, Z. Consoantes laterais são as consoantes pronunciadas ao fazer passar a corrente de ar nos dois cantos da boca, ao lado da língua. Em português, são laterais apenas as consoantes L e LH. Consoantes vibrantes são as consoantes pronunciadas através da vibração de algum elemento do aparelho fonador, em geral a língua ou o véu palatino. Em português, são vibrantes apenas duas variedades do R, como em carro, dois R's, carro, e em caro, um só R, né? Consoantes nasais são as consoantes em que o ar sai pelas fossas nasais em vez da boca. Em português, são nasais as consoantes M, N e NH. Quanto ao ponto de articulação, consoantes bilabiais são as consoantes pronunciadas com o contato dos lábios. Em português, são bilabiais as consoantes P, B e M. As consoantes dentais são as consoantes pronunciadas com a língua entre os dentes. Em português, são dentais as consoantes T, D e N. Consoantes alveolares são as consoantes pronunciadas com o contato da língua nos alvéolos dos dentes. Em português, são alveolares as consoantes S, Z, L e o R fraco. Consoantes labiodentais são as consoantes pronunciadas com o contato dos lábios na arcada superior dos dentes. Em português, são labiodentais as consoantes F e V. Consoantes palatais são as consoantes pronunciadas com o contato da língua com o palato. Em português, são palatais as seguintes consoantes: J, CH, LH, INH, E. Em alguns dialetos, também as consoantes T e D antes de I. Consoantes retroflexivas são as consoantes pronunciadas com a língua curvada. Em português, somente alguns dialetos do Brasil têm uma consoante retroflexiva, chamado R caipira. Consoantes velares são as consoantes pronunciadas com a parte traseira da língua no véu palatino. Em português, são velares as consoantes K, G e RR em alguns dialetos brasileiros. Consoantes uvulares são as consoantes pronunciadas através da vibração da úvula. Em português, existem na variedade europeia e no dialeto fluminense, no caso R forte. Consoantes glotais são as consoantes pronunciadas através da vibração da glote. Não há consoantes glotais em português e em praticamente nenhum dos idiomas ocidentais. Exemplos de idiomas com consoantes glotais são o hebraico e o árabe. Nota: no Brasil é perceptível a diferença de pronúncia da palavra tia entre pessoa do Rio de Janeiro e Nordeste. Por exemplo, de modo geral, para os primeiros a letra T é um fonema palatal, pronunciado mais ou menos como tia, enquanto para os segundos representa um fonema alveolar, ainda que assim como um prato e trato. Os sons correspondentes à letra T de tia sejam diferentes, isto é, letras iguais e sons diferentes. O fonema é um só, visto que na língua não se estabelece distinção de significado ao pronunciar-se tia ou tia. As letras do alfabeto representam os sons recebendo o nome de fonema. Morfema. Em morfologia, um morfema gramatical é um monema dependente, isto é, o fragmento mínimo capaz de expressar significado ou a menor unidade significativa que se pode identificar. As palavras, ao contrário do que pode parecer, não correspondem às menores unidades gramaticais da língua. Uma palavra como infelicidade, por exemplo, resulta da combinação de três elementos menores. Primeiro, o prefixo in, segundo, o radical feliz,
e o sufixo terceiro e o sufixo idade. Então nós temos IN como prefixo, FE, LIC como radical e DADE como sufixo. Cada um desses elementos é um morfema da língua portuguesa. E nenhum deles pode ser fragmentado do ponto de vista morfológico. Todos são unidades mínimas do ponto de vista da linguística estrutural e cada um desses morfemas é usado para construir outras palavras, por exemplo, o prefixo in ocorre também em infeliz, indistinto, involuntário, insatisfeito, temas insatisfeito, o tema feliz aparece também, felicidade, felizmente, infelicitar e felizardo. E o sufixo idade ocorre também em velocidade, castidade, maioridade e habilidade. Com isso, cada morfema carrega um significado básico ou uma função e a união deles designa, modifica ou se opõe ao significado inicial, criando novos significados. Nas línguas flexivas, os morfemas constituem a parte variável da palavra. O morfema com valor gramatical aparece sempre associado ao lexema, com valor semântico. Ambos podem decompor-se em unidades menores, os fonemas que não têm significado gramatical nem semântico, que são as unidades mínimas da fonologia. Em muitas línguas, os morfemas são geralmente constituídos por uma sequência de fonemas. Em outras línguas, alguns elementos fonéticos suprassegmentais, como o tom, o sotaque ou a nasalidade, podem constituir uma diferença fonética que realiza um fonema. Nestes casos, os morfemas não são um fragmento separável da palavra. Tradicionalmente, considera-se o morfema como sendo a menor unidade dotada de significação de uma língua. Informalmente, os morfemas se classificam em vários tipos: morfemas lexicais ou lexemas, e morfemas gramaticais, que por sua vez se classificam em derivativos e flexivos. Por exemplo, na palavra felizmente, dizemos que feliz é um morfema lexical ou lexema. Por ter um sentido dicionarizável, podemos dar uma definição de feliz. Contudo, mente é um morfema gramatical que desempenha a função estritamente gramatical de transformar um adjetivo em advérbio. Além disso, podemos dizer que feliz é também um morfema livre, pode aparecer sozinho, formando palavra, como acontece na palavra feliz, mas o prefixo in e os sufixos idade e mente são morfemas presos. Eles nunca podem parecer sozinhos, precisam sempre ligar-se a pelo menos um ou outro morfema no interior de uma palavra. Idealmente, um mesmo morfema deveria ter sempre uma única forma constante e um único significado ou função constantes, mas na realidade os morfemas variam em sua forma dependendo da posição onde ocorrem, um fenômeno denominado alomorfia. Por exemplo, o morfema saúde tem uma forma quando aparece nas palavras saúde e saudável, e tem outra forma quando aparece na palavra salutar e insalubre. Analogamente, o prefixo negativo in apresenta formas diferentes nas palavras insincero, impossível e ilegal. Insincero, impossível, ilegal, somente i. Chamamos essas formas variantes alomorfes do morfema. O morfema também pode ser ausente quando a ausência do morfema é significativa. A função é considerada cumprida pelo morfema zero. Alguns autores usam o termo monema para designar tanto os lexemas como os morfemas gramaticais. Outros usam o termo morfema para designar qualquer tipo de monema, seja um monema dependente ou não dependente. Monema é, na terminologia de André Martinet, 1908-1999, unidade significativa mínima elementar ou uma unidade linguística da primeira articulação. É uma unidade com um significado e um significante, que é a manifestação do primeiro. A primeira articulação combina monemas e sintemas, unidades significativas que a comutação revela como resultantes da combinação de vários signos mínimos, mas que se comportam em relação aos outros monemas da cadeia, como monemas únicos. Para formar unidades significativas mais extensas
e que, ao contrário das primeiras, sejam livres, isto é, possam ocorrer isoladamente no discurso. Um monema pode ser uma palavra simples, uma raiz, lexema, ou um prefixo, uma desinência, morfema. Monema gramatical ou morfema é o que altera o significado de um vocábulo em posições determinadas do sintagma, juntamente com um número relativamente reduzido de outros monemas. É a menor unidade linguística que possui significado gramatical. Inclui raízes e afixos, formas livres, formas presas e vocábulos gramaticais, preposições, conjunções. Cada morfema carrega um significado básico ou uma função, e a união deles designa, modifica ou se opõe ao significado inicial, criando novos significados. Monema lexical ou lexema é o que pertence a inventários ilimitados, é o monema dotado de significado lexical. Lexema. Lexema é uma parte de uma palavra que constitui a unidade mínima com significado lexical. Na terminologia de Andrade Martinet, é o monema, unidade de primeira articulação, que contém significado lexical, em oposição ao morfema, que contém significado gramatical. Tipos de morfemas: radical, prefixo, sufixo, alternativo, reduplicativo, homófono. Alomorfia. Alomorfia é a variação de um morfema sem mudança no seu significado, em infeliz e imutável. Por exemplo, tanto in quanto i indicam negação. Para se estabelecer a forma básica, utilizam-se dois critérios: o estatístico, qual das variantes é a mais frequente, e o da regularidade, caso os alomorfos apresentem a mesma frequência. Voltando ao exemplo acima, como i só ocorre diante de determinadas consoantes, L, M e R, in e N será considerado a forma básica, no caso dos morfemas de modo e tempo, no futuro do presente do indicativo, RA e RE. É necessário utilizar o segundo critério, visto que ambos ocorrem com a mesma frequência, 3 vezes, como estatisticamente os morfemas modo-temporais apresentam no português. A forma básica em A e a variante em E, ou E. Tem-se RA como forma básica e RE como variante. Podemos ver ainda que, havendo uma forma isolada e outra que só ocorra junto a um novo elemento, a primeira deve ser considerada a forma básica. Cita o autor: chapéu e chapela, em chapelaria e chapeleiro, né? Como exemplos, vejamos ainda a diferença entre morfema e morfe. Para alguns autores, o primeiro é uma entidade abstrata e o segundo, sua concretização. Assim, retomando os exemplos infeliz e imutável, há, na verdade, um morfema de negação, que se realiza através dos morfemas IN ou I. Todavia, para maior simplicidade na descrição, não haverá aqui rigor na distinção entre os termos morfema e morfe, sendo considerada a forma básica o morfema e as demais alomorfes. Fone. Dá-se o nome de fone a cada segmento vocálico ou consonantal que representa um som da fala, a ser transcrito, como unidade da fonética, sem envolver considerações de ordem fonológica. Então, só para repetir, toda e qualquer transcrição fonética, nós vamos fazer, fonética será a transcrição do som da fala, e nós vamos fazer através de colchetes. Toda e qualquer transcrição fonológica, transcrição de fonema, nós vamos fazer a transcrição fonológica ou fonema, que não é letra, entre barras inclinadas paralelas. Silabário. Um silabário é um conjunto de símbolos de escrita que representam ou aproximam sílabas que compõem palavras. Um símbolo num silabário representa tipicamente um som consoante opcional, seguido por um som vogal. Num silabário verdadeiro não existe nenhuma semelhança gráfica sistemática entre caracteres foneticamente relacionados, se bem que alguns possuam uma semelhança gráfica para as vogais, isto é, os caracteres para TE, TA e TO não têm uma semelhança que indique a sua T e CE, isto é, diferente de uma abugida, em que cada grafema representa tipicamente uma sílaba, mas onde caracteres que representam sons relacionados são graficamente semelhantes, tipicamente uma base consonântica comum é alterada de uma forma mais ou menos consistente para representar as vogais da sílaba.
Línguas. A língua japonesa usa dois silabários, o hiragana e o katakana. Desenvolvidos cerca do ano 700, são usados principalmente para escrever algumas palavras e elementos gramaticais nativos, bem como palavras importadas, por exemplo, hotel, roteiro em japonês. Uma vez que o japonês usa muitas sílabas de tipo consoante vogal, CV, um silabário adequa-se bem à escrita da língua. Por vezes, sugere-se que o kana japoneses deveriam ser chamados escrita moraica e não silabários, visto que se baseiam em morae e não em sílabas. No entanto, na época em que os kanas se desenvolveram, o japonês era ainda uma língua marcada por sílabas, e por isso o nome não é inteiramente inadequado. A língua portuguesa, por outro lado, permite estruturas silábicas mais complexas, tornando problemático escrevê-la. Com um silabário para escrever português, com um silabário, cada sílaba possível de uma palavra portuguesa teria de possuir um símbolo separado. Portanto, seria necessário ter símbolos separados para CA, CE, CAL, CAI, CAN, CEN, CI, CIN, CAU, etc. Outras línguas que usam ou usaram escrita silábica são o grego micênico, linear B, e línguas nativas americanas, tais como o Cherokee. Várias línguas do Oriente Próximo Antigo usavam o cuneiforme, que é um silabário com alguns elementos não silábicos. Outros exemplos de silabários são a escrita etíope, usada para línguas como o amárico e tigrínia, e os silabários aborígenes canadianos, usados para algumas línguas algonquinas e algumas línguas esquimó-aleutianas. Para a língua cantonesa, utiliza-se em Macau um silabário codificado de romanização, com o objetivo de evitar disparidades na romanização dos nomes próprios escritos em caracteres chineses tradicionais. Logograma. Um logograma, do grego logos, palavra, e grama, caráter, letra, é um símbolo ou um grafema único que denota um conceito concreto ou abstrato da realidade. Um logograma, que denota um conceito através de um símbolo gráfico, é um ideograma, um que representa diretamente através de uma imagem, frequentemente estilizada, é um pictograma. Símbolo gráfico. Símbolo gráfico é o sinal cujos conceitos se chega através de associações sucessivas a símbolos gráficos como a cruz, a suástica, por exemplo, que remetem a uma série de significados. A cruz remete a Jesus, a cristianismo, perseguição, martírio, cruzadas, poder religioso, etc. A suástica remete a nazismo, antissemitismo, Hitler, campo de concentração, participação da Alemanha na Segunda Guerra, etc. Diferente de signo gráfico, que é um sinal que possui apenas um conceito ou significado. Exemplos: uma seta indica apenas, uma seta indica apenas a direção a qual aponta. Ideograma, ideograma do grego ideio, ideia, e grama, caráter, letra. É um símbolo gráfico utilizado para representar uma palavra ou conceito abstrato. Os sistemas de escritas ideográficos originaram-se na antiguidade antes dos alfabetos e dos abjados. Como exemplos de escritas ideográficas, podemos citar os hieroglifos do Antigo Egito, a escrita linear B de Creta e a escrita maia, assim como os caracteres Hanzi utilizados em chinês e japonês. Imagem. Imagem, do latim imago, significa representação visual de um objeto. Em grego antigo, corresponde ao termo eidos, raiz etimológica do termo ideia ou eideia, cujo conceito foi desenvolvido por Platão. A teoria de Platão, o idealismo, considerava a ideia de coisa, sua imagem, como sendo uma projeção da mente. Aristóteles, pelo contrário, considerava a imagem como sendo uma aquisição pelos sentidos, a representação mental de um objeto real, fundando a teoria do realismo. A controvérsia estava lançada e chegaria aos nossos dias, mantendo-se viva em praticamente todos os domínios do conhecimento. Em senso comum, envolve tanto o conceito de imagem adquirida
como a gerada pelo ser humano. Em muitos domínios, quer na criação pela arte, quer como simples registro fotomecânico, na pintura, no desenho, na gravura, em qualquer forma visual de expressão da ideia. Nas ciências exatas, como a matemática, o termo imagem é estendido como representação de um objeto especializado que exige técnicas e ferramentas especiais. Em senso comum, hoje em dia, entre outras imagens, são as veiculadas pelos anúncios publicitários impressos em páginas de revistas ou expostas nas paredes de edifícios, os cartazes afixados em muros e murais, a própria arquitetura dos edifícios e das obras de engenharia, os utensílios domésticos e todas as ferramentas, as vestimentas, os veículos de transporte, as representações sagradas, todo o material impresso e, finalmente, toda exibição em telas de cinema e de televisão. Imagem pictórica. Uma imagem é pictórica quando produzida por ordenação de pigmentos sobre algum suporte, geralmente utilizando técnicas de fotografia, desenho, pintura, gravura e outras das artes visuais. A imagem pictórica pode ser figurativa, se representar algo existente materialmente na natureza, ou supostamente existente, como no caso de figuras mitológicas, ou abstrata, se não se prender a nenhuma representação material. Em design, o termo se refere principalmente a qualquer representação gráfica não tipográfica ou esquemática. Imagem estática e imagem em movimento. Por alguma razão, o termo imagem tem sido utilizado como restrito à imagem em movimento, fotográfica ou eletrônica, dos meios audiovisuais. O conceito, na verdade, transcende em muito esse pequeno recorte e diz respeito a toda visualização construída pela ação do homem. Neste sentido, inclui todo e qualquer objeto que possa ser percebido visualmente e, portanto, esteticamente. Análise da imagem. A análise da imagem é uma atividade semelhante à análise do discurso, mas tendo por objeto analítico especificamente imagens. Hoje em dia, estamos rodeados por imagens impostas pela mídia, propagandas, ideias, comportamentos, etc. E é muito importante que saibamos analisá-las e fazer uma leitura precisa dessas imagens. Sendo assim, podemos compreendê-las melhor, fazendo com que despertamos um olhar mais crítico, uma atitude reflexiva, entendendo o que ela nos quer passar e o sentimento que nos traz, pois toda imagem tem seu significado e passa uma mensagem. As propagandas e anúncios são um bom exemplo disso. Sempre tem algo a nos dizer. Precisamos explorar mais uma imagem, uma obra, quando a vemos em algum lugar. Assim, entenderemos e não nos enganaremos com tudo aquilo que vimos, não ficando presos a um só pensamento sobre um determinado assunto, segundo Ana Mãe Barbosa, carioca, criada em Pernambuco, graduada em Direito e primeira brasileira com doutorado em Arte e Educação. Saber ler imagens é uma exigência da sociedade contemporânea, tendo em vista a grande quantidade de informações que nos são transmitidas por meio dessa linguagem. Conhecer a gramática visual nos tornaria capacitados para ler e interpretar imagens com consciência. Barbosa também criou metodologias que ajudam a desenvolver a capacidade de crítica da obra, da imagem por parte do aluno. Os professores tradicionalmente no Brasil têm medo da imagem na sala de aula, da televisão, as artes plásticas, a sedução da imagem os assusta porque não foram preparados para decodificá-la e usá-la em prol da aprendizagem reflexiva de seus alunos. Barbosa, 1988. Comunicação visual, outros assuntos referentes, artes visuais, design, desenho, ilustração, fotografia, cinema, vídeo, televisão, imagem digital. São todos assuntos que nós podemos, assuntos correlacionados que nós podemos ler. Pictograma. Um pictograma ou pictógrafo, do latim picto, pintado, mais o grego grama, caráter, letra, é um símbolo que representa um objeto ou conceito por meio de desenhos figurativos. Pictografia é a forma de escrita pela qual ideias e objetivos são transmitidos através de desenhos. Suas origens na antiguidade são a escrita cuneiforme e dos hieroglifos, mas a sua principal origem na modernidade foi o sistema de representação pictórica internacional,
desenvolvido em Viena pelo movimento Isotype. Atualmente, o uso do pictograma tem sido muito frequente na sinalização de locais públicos, na infografia e em várias representações esquemáticas de diversas peças de design gráfico. Embora os pictogramas pareçam ser absolutamente autoexplicativos e universais, em realidade eles possuem limitações culturais, em se tratando de pictogramas de banheiro, onde o sexo é diferenciado por uma representação de uma figura feminina usando uma saia. Ocorre problemas de identificação por usuários não ocidentais. Estudos mostraram que homens de culturas em que o uso de saias masculinas é comum, como alguns povos árabes, têm dificuldade em compreender a diferenciação entre sexos em pictogramas ocidentais. Origem do pictograma moderno. O primeiro sistema de representação pictórica internacional foi desenvolvido pelo movimento Isotype, ou portuguesado isotype, que teve início nos anos de 1920, encabeçado por Otto Neurath, em Viena. Os desenhos dos pictogramas modernos são uma evolução das gravuras de Gerd Arnitz, que participou do isotipo, trabalhando para Otto Neurath. O tipógrafo franco-suíço Adrian Frutiger criou uma série de estudos sobre pictografia moderna e desenhou toda a sinalização do aeroporto Charles de Gaulle. Em 1964, Masaru Katsumi criou os pictogramas das Olimpíadas de Tóquio, um dos primeiros sistemas de pictogramas influenciados pelo isotype ou isotype aplicados à sinalização. Em 1972, o designer alemão Otto Eicher criou os pictogramas das Olimpíadas da Alemanha de 1972, que também tiveram impacto na forma estética da sinalização pública. Em 1976, o American Institute of Graphic Arts criou para o Departamento de Transporte norte-americano um sistema de sinalização pictográfico que se tornou o padrão internacional do uso de pictogramas. Um exemplo de forma como o pictograma tem se modificado são os Poptogramas 2005, do designer brasileiro Daniel Mota, que uniu com humor a linguagem pop art com a dos pictogramas, provavelmente influenciado pelo trabalho de Keith Haring. A pictografia também é uma técnica usada por espíritas, que em experiências mediúnicas, onde pessoas com dons mediúnicos servem como instrumento para espíritos realizarem seus trabalhos, sendo assim espíritos de pintores famosos como Rubens, Van Gogh, Salvador Dalí, Claude Monet, entre diversos outros, como bem faz o tabelião residente na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, Elson Barbosa Monte, que já pintou vários quadros através desses famosos pintores. Ele é integrante da família espírita Ceifeiros do Amanhã. Gráfica de pictograma. O gráfico de pictograma é um gráfico que pôs símbolos em vez de valores. Então vamos ficando aí com esses termos aí bastante interessantes e até um próximo Hangout com outros assuntos. Uma boa noite e obrigado pela atenção. Olá, boa noite, caros interlocutores. Vamos para mais esse Hangout com mais alguns temas interessantes para a nossa cultura. Então vamos abordar hoje alguns temas tais como grafema, fonema, morfema, fone, silabário, logograma, símbolo gráfico, ideograma, imagem, pictograma, lexemas, monema, alomorfia, entre outros, ok? Então vamos lá. Vamos fazer um apanhado aí dessas terminologias super interessantes. Grafema. Grafema é o nome dado à unidade fundamental ou mínima de um sistema de escrita, podendo representar um fonema nas escritas alfabéticas, uma sílaba nas escritas silábicas ou em
abjades ou ainda uma ideia numa escrita. O grafema é a unidade formal mínima da escrita, mínimo porque não pode ser desmembrado em dois ou mais sinais que também possam ser tratados como grafema. Formal porque é abstrato, não pode ser visto, o que vemos são as atualizações indeterminadas em número do grafema e das letras. Ao escrever uma letra sem barras, está se referindo à letra em si mesmo e não ao fonema. Então, o fonema ele é descrito sempre entre barras inclinadas paralelas, né? Já o som, o fonema é pertinente à fonologia. O som da palavra representado pela fonética, ele é transcrito por colchetes, não é isso? Então, transcrição fonética entre barras inclinadas paralelas. Transcrição fonológicas são transcritos entre barras inclinadas paralelas. Transcrição fonética, nós vamos ter transcritos entre colchetes, né? Então vamos lá. Observação: na escrita, os fonemas devem sempre ser representados entre barras, isto é, o que distingue das letras. Ao se escrever uma letra sem barras, está se referindo à letra em si e não ao fonema. Então observe isso daí. Nem sempre há coincidência entre o número de letras e o número de fonemas em uma palavra. Exemplos: táxi, letras T-A-X-Y, igual a 4 fonemas T-A-K-S-I. Lembrando que o fonema T-A-K-S-I é uma transcritor atômico, uma sequência de caracteres combináveis a um caráter básico somados a uma ou mais marcas que não sejam de espaço, non-spacing, ou marcas de contexto, enclosing, ou uma sequência de jamos do Hangul, que sejam equivalentes a uma sílaba do Hangul. Segundo Joaquim Matoso Câmara Júnior, existem alguns tipos de grafemas, dentre os quais os grafemas diacríticos. Observe os grafemas a seguir. Nós podemos ter A craseado, A com trema, todos são formados por uma mesma base gráfica, A, e diferem pela presença ou não de um sinal distintivo colocado na parte superior do grafema. Em português, usamos essa série para representar as vogais baixas do nosso idioma. É comum em vários sistemas de escrita, inclusive o nosso, a utilização de uma mesma base gráfica para representar um conjunto de itens linguísticos semelhantes. A distinção de cada item é feita pelo acréscimo de um sinal complementar à base. Esses sinais distintivos chamados diacríticos. Em português temos 6 diacríticos: acento agudo, acento circunflexo, acento grave, cedilha, tio. Trema. O trema foi abolido da língua portuguesa no novo acordo ortográfico entre os países lusófonos em 2010. Logográfico. Unicode. Grafema. Primeiro, uma unidade mínima distintiva no contexto de um sistema de escrita. Por exemplo, P, D são grafemas distintos no sistema de escrita português, porque existem palavras distintas como todo e topo. Outros exemplos: C, C cedilha e SC, que significam coisas diferentes em caca, caça com C cedilha e caça com 2 S. Forma e forma. O contrário também é verdadeiro. Formas em itálico em negrito de uma letra A não são grafemas distintos, porque nenhuma palavra é distinta. Pela alternância dessas duas formas, formas em maiúsculas podem ser distintivas. A Bíblia e a Bíblia dos tradutores. O diabo, ser individual, e alguns diabos, categorias de seres. Segundo, o que um usuário de computador frequentemente entende por caractere. Grupo de grafemas. Um elemento particular de um texto definido no anexo Unicode Standard, anexo parágrafo 29, ou Text Boundaries, que consiste em um dos seguintes casos: um caráter. Muito bem, fonema. Em linguística, um fonema é a menor unidade sonora, fonológica de uma língua,
que estabelece contraste de significado para diferenciar palavras. Por exemplo, a diferença entre as palavras prato e trato, quando faladas, está apenas no primeiro fonema P na primeira e T na segunda. O fonema não pode ser confundido com letra. Enquanto o fonema é o som em si mesmo, a letra é a representação gráfica desse som. É bastante comum que um mesmo fonema seja representado por diferentes letras, como o caso do fonema Z, que no português pode ser representado pelas letras casa, zero ou exame. Então, o fonema Z pode ser representado por S, Z ou X na língua portuguesa. Também acontece de uma mesma letra representar mais de um fonema. Isso acontece, por exemplo, com a letra X, que no português pode ter o som ou fonema de Z. Exemplo, che, enxame, e si ou xi, aproximar ou aproximar, às vezes como fixo, né? O X então pode ser S ou KS, como aproximar ou fixo. Observação. Na escrita, os fonemas devem sempre ser representados entre barras, isto é, o que o distingue